Muy estimados amigos, muy buenas noches. Una alegría estar con ustedes de vuelta aquí en nuestro curso Conociendo la Biblia. Hoy que estamos ya casi a la víspera de Navidad, hoy ya estamos en la novena de Navidad, nos faltan 3 días. Imagínense ustedes que de aquí a 3 días estamos en Nochebuena. De aquí a 3 días simplemente ya estaremos conmemorando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, es nuestro curso, nuestra clase que está más cerca de Navidad. E por isso quis ser aqui, junto ao nascimento de los heraldos do Evangelho aqui em Peru. Saludo a todos que nos estão acompanhando desde Costa Rica, desde Uruguai também. Aqui desde Brasil, Péricles, aqui, como está Péricles aí do Brasil, diz que no Brasil já são 10 da noite. Também aqui várias pessoas de Cuenca, de aqui de Chincha, de Peru, também dos Estados Unidos. Faltam 2 minutos, ou é equívoco, não, aqui estamos no tempo correto. Muy bien, de Guatemala, soy Enrique Sánchez, Salve María también, señora Mónica desde Cuenca, señora Consuelo aquí de Perú, Independencia, Marvel, ¿cómo está? Perfecto. Muy bien, entonces vamos a iniciar con ustedes ese día tan especial en que hacemos nuestro curso sobre las Sagradas Escrituras hacia las vísperas de la Navidad. Y es interesante porque el tema que vamos a tratar, sobre todo aquí al inicio, nos va muy bien para ese periodo que nos preparamos para a Navidad. Vamos a hacer a oração primeiro, pedindo as luzes do Divino Espírito Santo para cada um de nós, para que podamos conhecer as Sagradas Escrituras e viver a palavra de Deus. Recordando que nosso Senhor Jesucristo ha hablado de que a pessoa que ouve a palavra de Deus e la pone em prática é semelhante àquela pessoa que hace sua casa sobre a roca. Pode venir a tempestade e sua casa não vai cair nunca. La persona que escucha la palabra de Dios, pero no la pone en práctica, es decir, va a una misa, escucha aquí, etc., pero no estudia, no pone en práctica la palabra de Dios, es semejante a aquella persona que hace su casa sobre la arena. Viene la tempestad y la casa desaba. Y dice el Evangelio, y su ruina será completa. Entonces vamos a hacer esta oración, exactamente en este periodo, ya cerca de Navidad, pidiendo esas gracias especialísimas para todos nosotros, para tener ese amor a la Sagrada Escritura, a palabra de Dios, a palabra de nuestro Señor Jesucristo que está con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora Aparecida, ruega por nosotros. Divino Niño Jesús, ten piedad de nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, señor Johnny, salve María. Señora Jenny, señora Janet también, ahí está ahí junto. Iago, salve María. Una alegría estar con ustedes. Ustedes se recuerdan la semana pasada, estávamos terminando o que chamamos a introdução ao Pentateuco. Exatamente, esses 5 livros da Sagrada Escritura, como hemos visto, os nomes são diferentes na versão masorética. Se acorda que explicamos bem para vocês a diferença entre a versão masorética e a versão grega. A versão masorética, que é a versão utilizada por los hebreus e que foi depois adaptada por la escuela de los masoretas, que colocaron las vocales en las Sagradas Escrituras, y después, en esta época, ellos utilizaban nombres diferentes de acuerdo con la primera palabra, con la primera frase de cada libro. Sin embargo, en la Biblia de los 70, ¿se acuerda la Biblia de los 70, que siempre se acostumbra a escribir con números romanos, LXX 70, es la Biblia que está en griego, y ahí la primera palabra en griego se escreve Gênesis, e por isso o nome é Gênesis. E se utiliza, portanto, nomes diferentes, que são os nomes que nós utilizamos atualmente. Bem, então havíamos visto sobre a unidade do Pentateuco, a importância do Pentateuco, toda essa introdução, mas hemos visto a pessoa central do Pentateuco. Quem era a pessoa central do Pentateuco? Moisés. Moisés, que é a pessoa que escreve o Pentateuco, claro que se atribui a Moisés. Moisés puso ordem, escreveu algumas coisas, mas evidentemente existem vários
autores, existem várias tradições diferentes, como explicado na semana passada, incluso partes escritas em épocas diferentes, tema que vamos ver posteriormente, que é bastante importante, essa composição do Pentateuco em períodos diferentes, se habla em 4 períodos de composição do Pentateuco, e aí se utiliza a figura de 4 escolas, Yavista, sacerdotal, eloísta e deuteronomista, pero esse é um tema que vamos ver posteriormente, porque hasta hoje é uma teoria bastante discutida, pero que, apesar de discutida, bastante utilizada. Ustedes, a ler a escritura, sobretudo se leem os pés de página, vão encontrar muitos comentários que mencionam estas 4, para dizer assim, 4 escolas, essa hipóteses desse autor chamado Ellenhausen, e portanto vamos estudar isso também. Pero não vai ser hoje. Hoje eu quero entrar, vamos finalizar o Pentateuco e entrar em el Gênesis. Então é bastante interessante, porque o Gênesis será o primeiro livro das Sagradas Escrituras, e aí já les aconselho a começar a ler a Bíblia. Então estamos em Gênesis, que comece a ler o Gênesis. Muitas vezes pergunto, pero não é melhor ler primeiro o Novo Testamento? Claro, eu imagino que vocês já leram o Novo Testamento. E pode ir lendo o Novo Testamento, pero para acompanhar o curso, os que estão acompanhando o curso, é interessante ir lendo agora o livro do Gênesis, porque assim vamos acompanhando exatamente de acordo com o que estamos estudando. Então, isso é bastante interessante. Só para recordar a classe passada, vamos fazer um câmbio aqui. Para recordar a classe passada, estávamos falando de Moisés como centro do Pentateuco. Bem? Então, já havíamos falado sobre isso. Moisés, não é que ele ha posto por escrito todo o Pentateuco. Se pensava isto, hasta alguns anos atrás, se pensava que todo o Pentateuco foi escrito por Moisés. Não é todo, porque Moisés ha colocado todo, pero sí tienes a presença de Moisés no Pentateuco, e é o principal protagonista e mediador da revelação divina. E, portanto, finaliza com a morte de Moisés e finaliza exatamente todo o período do Pentateuco. Vamos ter a morte de Moisés aí, quando eles estão chegando à Terra Prometida, e aí já vão começar os livros de los juízes, etc. Muito bem. Aqui chegaram mais pessoas, Sra. Adriel, dos Estados Unidos, Eduardo Silva também, de Fortaleza, ótimo, de Fortaleza, no Brasil, somos conterrâneos, eu estou aí perto. Muito bem. Então, estamos falando aqui do Pentateuco, só para recordar, porque isso foi na semana passada, a unidade teológico-literária do Pentateuco. Se acorda que hemos dado bastante importância para esse tema de la unidade do Pentateuco. É o único livro em todo o conjunto da literatura grega desta época em que há um único nome para 5 livros, para deixar claro esta unidade teológica de que existe no próprio Pentateuco. Os 5 livros têm uma unidade que os hebreus chamam a Torá ou a lei, e nós chamamos el Pentateuco, pero nós los separamos um pouquinho mais, os 5 livros, exatamente compreendendo que há uma diferença. Antes de entrar no livro do Gênesis, há uma diferença bastante grande entre o Gênesis e os 4 outros livros do Pentateuco. Vamos observar isso. Há uma diferença grande entre Gênesis e 4 livros do Pentateuco. Qual é a diferença? Que o Gênesis praticamente não encontramos um caráter legislativo. O Gênesis é um caráter histórico, um caráter de la eleição, de la formação do povo de Israel. Vamos encontrar, sim, algumas determinações legais. Sin embargo, o caráter legislativo vamos encontrar exatamente nos demais livros, especialmente no Levítico e no Deuteronômio. São os 2 livros que vão ter um caráter mais forte desde o ponto de vista legislativo. O livro de Números, apesar de falar de um censo do povo, também tem um caráter legislativo bastante grande. Aí encontramos uma diferença entre o Gênesis e os outros 4 livros do Pentateuco. Pero essa unidade teológica literária do Pentateuco determina que ele preceda todo o Antigo Testamento. Então, temos aqui um conjunto inicial que para nós não perde unidade com as Sagradas Escrituras, pero tem uma continuidade com as Sagradas Escrituras. Sin embargo, está no início. E aqui havíamos parado exatamente nesta parte e havia dito para vocês
que era uma parte muito importante e que me gostaria muito de entrar com calma, não quis fazer essa parte no final da classe passada, sino deixá-la para hoje, exatamente porque é um tema realmente, para dizer assim, apaixonante, esse tema dessa palavra que está aí entre comilhas, memorial. Aqui se diz, a Torá devia ser custodiada como um memorial. Isso é importantíssimo. Creio que vocês já escutaram essa palavra em algum momento, a palavra memorial. É bastante utilizada quando se habla de la Santa Missa, quando se habla de la liturgia, quando se habla de la sacramentología. Estudamos muito a palavra memorial. O que significa memorial? Para nós hoje, memorial significa um simples recuerdo, fazer memória, recordar algo del passado. Isso em nosso idioma, tanto o castelhano quanto o português. A maioria de los idiomas, eu diria que todos os idiomas atuais, com exceção de lo que usam os judeus hasta hoje, porque eles sim mantêm essa mentalidade, todos nós, todo o mundo utiliza a palavra memória como um simples recuerdo. Sin embargo, quando estudamos na teologia, é um tema que ha sido discutido durante siglos e atualmente é incluso recente, em termos de estudos teológicos, não? É mais ou menos recente essa compreensão da expressão memorial. O Papa Benedicto XVI, quando habla sobre as costumes e sobre a religião da época antiga, nos mostra que existe uma diferença fundamental entre a religião dos hebreus e todas as demais religiões de todos os demais pueblos da época. Uno vai dizer, claro, porque os demais eram politeístas e os hebreus eram os únicos monoteístas. Não, essa não é a diferença, porque existiram não religiões completas monoteístas, mas existiram pessoas com pensamento monoteísta. Por exemplo, houve um faraó de Egipto chamado Akenaton, que tinha um pensamento monoteísta e creia que existia um solo Deus, negava o politeísmo. Havia outros tipos de compreensão chamada enoteísmo. Então, a diferença fundamental não está exatamente no monoteísmo, é dizer, que creemos em um solo Deus, em relação ao politeísmo, que creiam em muitos deuses, sino que, do ponto de vista litúrgico, explica o Papa Benedicto XVI, qual é a diferença central? Que os pueblos recordavam os eventos relacionados à sua religião como um recuerdo do passado. Eles tinham suas mitologias gregas, mitologia romana, a mitologia de cada pueblo, cada etnia de cada local também tem seus mitos do passado, mas sempre como um recuerdo do passado. E qual é a diferença central para o pueblo hebreu, para o pueblo elegido? Que o pensamento religioso, as fiestas, as comemorações litúrgicas, é decir, de los acontecimentos salvíficos, de la acción de Deus en la tierra sobre os homens, é considerada como um memorial. Qual é essa diferença? É que eles sempre consideraram, desde os inícios, que quando se recuerda um evento salvífico, é dizer, uma intervenção divina do passado, não se faz um simples recuerdo, sino que se vive hoje, no momento atual, esse evento do passado e se recebe as mesmas graças desse evento passado. Nesse momento que a pessoa hace esse memorial, está vivendo o evento passado. Aqui está representado, você vê a uma família e está representado aí a Páscoa judia. Vocês se acordam que significa a Páscoa judia? É o momento que se comemora a salida do povo de Egipto. Aquela última Páscoa, aquela última festa que han hecho, em que sacrificaram um cordeiro e luego do sacrifício do cordeiro, al dia seguinte saíram de Egipto. Por isso chama-se a Páscoa, el pasaje. Então, passam de uma situação de esclavitud para a formação do povo de Israel. E, portanto, Deus institui aí esta cerimônia que será a mais importante de todo o calendário litúrgico judío, que é a celebração da Páscoa. Hasta hoje, os judíos celebram sua Páscoa recordando essa saída de Egipto. E vocês vão ver nas Sagradas Escrituras como devem celebrar a Páscoa. Devem comer o cordeiro de pé,
com os riñones cingidos como quem está com prisa. O que significa isto? Revivir el evento del pasado en el hoy litúrgico. Revivir el evento pasado en el hoy litúrgico. Os que estão tomando notas podem apontar isso, que é muito importante. El memorial significa revivir el evento pasado en el hoy litúrgico. Portanto, é viver aquilo que aconteceu no passado como hoje. Essa expressão foi utilizada bastante pelos padres da Igreja ao início da Igreja Católica. E se utilizava na Igreja sem maiores dificuldades, mas não havia muitos estudos sobre as costumbres judias, porque não havia necessidade disso no primeiro período da Igreja. Sin embargo, em 1517, vamos poner por escrito a fecha, 1517, vocês se acordam que aí tivemos uma questão que ha dividido muitas pessoas, ha causado problemas hasta hoje, que foi a separação de Lutero em relação à Igreja Católica. Posteriormente, uns 20 anos depois, Calvino foi outro que também se separou e que, em certo sentido, ha influenciado mais a los pueblos aqui de América que o próprio Lutero. Sin embargo, com esta discussão que ha surgido nesta época, que foi o problema em relação à palavra memorial que estamos aqui falando, porque nosso curso não está falando da história, sino que estamos falando do Pentateuco. Qual foi a discussão? Lutero dizia que a missa era um simples recuerdo, uma memória de lo que passou em la última cena. E que, portanto, a missa não era uma renovação do sacrifício de nosso Jesus Cristo, que o sacrifício de Cristo não se renovava na missa, sino que simplesmente se recordava como um simples recuerdo do passado. Essa foi a teoria de Lutero, que evidentemente foi combatida por a Igreja, sobretudo no Concílio de Trento. O Concílio de Trento é uma cidade pequena em Itália, mas foi um concílio importantíssimo, que foi de los anos 1545 hasta 1563. Imagine que foi um concílio que levou 12 anos. Não é que passaram 12 anos os obispos discutindo o concílio, sino que houve guerras, houve problemas bastante sérios aí, houve incluso uma epidemia na cidade de Trento, uma epidemia, houve cambios de papas, o papa faleceu, entrou outro papa, esse outro papa faleceu, entrou outro papa, questões da época bastante complexas, pero muito interessantes, e que exatamente han hecho com que o concílio de Trento se ha demorado muito. Pero o Concílio de Trento foi, do ponto de vista dogmático e do ponto de vista de los sacramentos, o concílio mais importante da Igreja. Uno vai dizer, pero não é mais importante tal ou tal outro concílio. Todos os concílios são importantes, evidentemente. Pero do ponto de vista de definição de los dogmas, de definição de los sacramentos, o Concílio de Trento foi importantíssimo. E a preocupação do concílio foi deixar claro de que, entre outras coisas, foi deixar claro o aspecto sacramental de que a missa é uma renovação do sacrifício de Cristo. E por isso, nesta época do Concílio de Trento, a palavra memorial sonava como uma herejia, como um simples recuerdo. Então, o concílio disse que a missa deve ser considerada como renovação, como memorial, pero não como uma simples recordação. Recordação nuda é comemoração. Assim é a expressão do concílio, não como simples comemoração, sino como uma renovação do sacrifício de Cristo. E por isto, depois do Concílio de Trento, a palavra memorial foi mais ou menos olvidada dentro da Igreja, mais ou menos eclipsada, porque recordava muito essas herejias do protestantismo, que dizia que a missa era um simples recuerdo, etc. E a palavra memorial se quedou mais ou menos apagada na Igreja. Finais do século XIX, um autor chamado Odo Kassel, beneditino, esse beneditino chamado Odo Kassel, foi uma pessoa muito boa, pero ousada para a época, levantou o tema do memorial de volta. Era de um movimento chamado movimento litúrgico e era beneditino, da ordem fundada por São Benito. O tema na época foi bastante discutido,
Holocausto ha recebido várias críticas na época, pero outros autores trabalharam melhor seus estudos e começaram a estudar o tema de memorial como era visto na época de los judíos, como era visto na mentalidade semítica. Isso é que nos interessa agora. E depois passaram-se anos até que os estudos foram se profundizando cada vez mais e no Concílio Vaticano II já se utilizou a expressão memorial, já a partir de aí a expressão memorial já passou a ser totalmente aceitada na Igreja, pero houve um autor que na época era protestante, chamado Max Turian. Max Turian começou a estudar o tema de uma maneira bastante profunda. Há outros autores também, vamos colocar um outro aqui, que foi bastante importante para Heinz Schurman. Se destacam esses dois, Max Turian e Heinz Schurman, sobre o tema do memorial. Pero Max Turian é que, como dizia para vocês, era protestante e foi a Jerusalém, conheceu a gente aí, conheceu as costumbres de los judíos e começou a estudar a palavra memorial. Depois começou a estudar também a devoção à Santíssima Virgem Maria. E foi de tal maneira, ele teve um encanto quando ele conheceu o que era a expressão memorial. E que quando nosso Senhor Jesus Cristo disse, hagan isto em memória minha, nosso Senhor Jesus Cristo estava falando no sentido que se falava na época. E, portanto, não era uma simples recordação da missa, sino que era reviver a missa no oi litúrgico. E nesse momento, Max Turian, que era, como disse para vocês, era protestante, recebeu tal graça que se converteu se isso católico. E no ano 1972 foi ordenado sacerdote. Então, se isso católico, volvió a estudar a teologia católica e foi ordenado sacerdote, e seus estudos foram bastante importantes para conhecer o sentido memorial. E Max Turian disse uma coisa bastante interessante, que además de que nós recordamos este evento do passado, hacemos com que Deus se recuerde deste momento e nos dê hoje as graças do passado. Portanto, é bastante interessante essa expressão memorial que hoje utilizamos de uma maneira muito própria para a Santa Missa, pero que na época, para os judeus, custodiavam a lei, custodiavam a Torá como um memorial. Essa introdução para que entendamos a expressão memorial é muito importante para que podamos compreender a importância que davam os judeus para a Torá. Eles guardavam essa Torá, guardavam essa lei com esse aspecto de memorial, de uma renovação litúrgica de los acontecimentos do passado. É decir, quando leiam a Sagrada Escritura, não leiam simplesmente como um recuerdo do passado, sino que estavam vendo a ação de Deus em sua vida. E é uma sugerência bastante interessante que agora em Navidad busquemos viver a Navidad com esse espírito de memorial. Busquemos viver a Navidad com esse espírito de viver hoje o nascimento de nosso Jesus Cristo, pedindo a Cristo que nasca de volta hoje em nossos corações. E, portanto, é interessante que era preciso para eles, era necessário para eles reavivar constantemente em sua consciência histórica esta vida que tinham em la lei, em la Torá. Depois da Torá, os outros escritos correspondiam mais bem à tarefa de atualizar a lei. Portanto, tudo que vai vir depois começa a actualizar, a poner al dia a lei que foi definida em la Torá e manter presente essa lei em todo o povo de Israel. Toda a lei antiga prepara para a venida del Messias, para a venida del Messias Salvador, que foi prometido no primeiro livro das Sagradas Escrituras. E, portanto, toda a Torá se relaciona com o Verbo encarnado, se relaciona com nosso Jesus Cristo. Devemos ter presente essa relação de la Torá com nosso Jesus Cristo, anunciando a venida del Salvador. Nosso Jesus Cristo ha dito: eu não he venido para anular a lei, não he venido para cambiar a lei. Não se vai cambiar uma letra ou uma coma ou uma tilde da lei.
sino que Él viene para perfeccionar. Nuestro Jesucristo, el misterio cristiano, no cambia la ley, sino que perfecciona la Torá, porque la Torá prepara para a realização definitiva em Cristo. Temos alguns exemplos. Nosso Jesucristo no Sermão da Montanha, aqui está representado o Sermão da Montanha, nosso Jesucristo no Sermão da Montanha que dizia, los antigos diziam, não cometerás adultério. Eu, porém, os digo, aquele que mira a uma mulher, desejando-la em seu coração, já cometeu pecado com ela em seu interior. Portanto, nosso Jesucristo não anula o que havia sido mandado em la lei, sino que lo perfecciona. Ele dizia também, os antigos diziam, não matarás. Eu, porém, os digo, aquele que insulta a seu irmão será condenado ao fogo eterno. Portanto, é interessante que toda a lei passada prepara para a venida de nosso Jesucristo. E é nesse aspecto, é nesta visão, é nesta clave que devemos entender todo o Pentateuco, como uma preparação para a venida de Cristo, o que chamamos uma preparação evangélica. E com isso, entramos agora no primeiro livro das Sagradas Escrituras, que é o livro do Gênesis, o livro que se inicia a Escritura. Vamos entrando já, penetrando aqui nas páginas das Sagradas Escrituras e começando a conhecer o que Deus ha dito para nós. A Bíblia se inicia com essa descrição de la criação e utiliza a expressão en el principio, que também em hebreu é Bereshit, que dá o nome incluso em la Bíblia hebrea ao livro. Essa expressão en el principio é muito interessante, porque quando falamos em princípio, aqui está marcado que existe um início. Pero esse início não existe uma fecha fija. Quando foi esse princípio? Então, no princípio, Deus criou o cielo e a terra. Então, se está falando de um princípio que uno não sabe quando. Não há como marcar. Só sabemos que existe, que em certo momento passou a existir. Incluso a ciência hoje chega à comprovação de que o universo passou a existir em determinado momento. Nadie sabe. Uns dizem que são 20 bilhões, mil milhões, como dizem, 60 bilhões de anos, outros dizem 100 bilhões de anos. Se discute e é impossível saber quanto tempo, pero sí lo que todos estão de acordo é que há um início para a existência. Há um início para a existência da vida. A vida, por exemplo, sobre a Terra existe, segundo os científicos, há 1.000 milhões de anos. Portanto, houve um momento em que não existia vida na Terra. Houve um momento em que a Terra não existia. Portanto, a Bíblia vai utilizar essa expressão en el principio. En el principio, que em hebreu se diz Bereshit e em grego se diz Gênesis. Portanto, esse vai ser o início da Sagrada Escritura. En el principio, Deus criou o cielo e a terra. El Gênesis é um livro que reúne as tradições passadas, portanto, as tradições do povo. Evidentemente, não se pode ter um escrito de Adão e Eva. Não vamos pensar que Adão e Eva colocaram por escrito em seu diário o que passou no paraíso. Não. Isso são tradições que são transmitidas de geração em geração, pero guardando essas tradições com um sentido religioso. Então, o livro do Gênesis guarda essas tradições mais antigas, descrevendo os orígenes do mundo, descrevendo os orígenes do homem e conduzindo o lector, conduzindo a pessoa, conduzindo o fiel para a formação do povo de Israel, em sentido de la profecia messiânica. Portanto, vamos encontrar aqui 3 pontos essenciais aqui no Gênesis. Inicialmente, a criação a partir de la nada, a partir do início, a criação do homem e a formação do povo de Israel. E, portanto, podemos dividir o livro do Gênesis em 2 partes principais. Qual seria essa divisão em 2 partes principais? A primeira, a criação. Quando Deus inicia a criação. Como se dá a criação do universo, a criação de los astros,
la creación de la tierra, la creación de la vida, la creación del hombre. Entonces, la primera parte del Génesis será la creación, lo que nosotros podemos llamar la prehistoria patriarcal, donde la Sagrada Escritura nos prepara para la venida de los patriarcas. Después, la segunda parte, dividiendo el Génesis en dos partes, la segunda parte sería la elección y la historia de los patriarcas. Por tanto, vamos tener toda esa formación de los patriarcas escrito en el libro del Génesis. Cuando el Génesis termina, estamos prácticamente en los patriarcas. El Éxodo, ya vamos a pasar para la formación propiamente de la nación, del pueblo. Hasta el Génesis estamos con los patriarcas. Portanto, eso sería lo que llamamos la historia patriarcal. Haciendo la división, portanto, metódica del libro del Génesis, la primera parte, la creación, prehistoria patriarcal. La segunda parte, elección y historia de los patriarcas o historia patriarcal. San Agustín hace un comentario bastante interesante. Dice que el Génesis marca los hitos. ¿Qué son los hitos? Son los marcos históricos, son los momentos históricos del curso de la promesa de salvación. Entonces es interesante, porque la primera promesa de salvación, ¿dónde está? En Génesis. Es aquela frase que nosotros llamamos el proto-evangelio. Proto-evangelio. ¿Ustedes se acuerdan sobre el proto-evangelio que ya hablamos en otra clase? Sobre el proto-evangelio. Ahí se promete la venida del Mesías. Después vamos a tener vários outros momentos em que encontramos a promessa del Mesías. Entre eles, o mais importante, é a promessa hecha ao rei David, que já estudamos anteriormente. Então, esses hitos dessa promessa de salvação através das idades da humanidade é o que caracteriza exatamente o Gênesis, afirma San Agustín. Vamos encontrar no Gênesis uma intenção clara de narrar a ação divina. Portanto, ojo, quando leemos o Gênesis, não estamos pensando em um livro de história, em uma curiosidade como foi a criação. Não vamos pensar que o Gênesis é um livro de ciências naturais, que é um livro de antropologia. Não é isso. Contém uma antropologia muito profunda, mas não é um livro de antropologia, sino que busca narrar a ação divina. A ação divina que dá início à humanidade e que prepara a venida do Messias, que está anunciado já no capítulo 3 do livro. Todo o desenvolvimento do livro do Gênesis se vai centrando cada vez mais em los patriarcas e na formação do pueblo elegido. Muito bem. Agora que já estamos no horário de fazer um pequeno descanso, vamos aproveitar que estamos cerca de Navidad e passar para vocês a pausa para o café, bastante interessante, que nos trata do tema de la Navidad. Um hecho que aconteceu há algum tempo em la Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, ha acontecido um hecho bastante interessante e que vamos contar para vocês agora nesta pausa para o café. Durante a Primeira Guerra Mundial, as tropas estavam em las trincheiras e durante a noite, de los soldados entona a canção Noche de Paz, Noche de Amor. Aí toda a tropa, tocada por la graça divina, começa a cantar em uma verdadeira união de corações, quando, para surpresa de todos, se escuta que del outro lado de las trincheiras, as vozes se unem a las vozes de ellos. Eram os inimigos que, tocados por la graça navideña, se unem para dar glória ao Senhor recém-nascido. Os soldados começam a sair de las trincheiras, primeiro com recelo, com bandeiras blancas em las manos, pero depois, pouco a pouco, se vão acercando e os inimigos começam a saludar-se, desejando as melhores graças por el nascimento del niño Jesús. Há um momento de paz, há um momento de união, de confraternização entre eles, onde todos eles conversam, cantam, juegam. Al final, todos rezam juntos e retornam a suas trincheiras. Hasta na maior guerra que o mundo havia conhecido, a Navidad pudo trazer um momento de paz. Recordando esse inolvidável momento de nossa história,
volvemos a nuestro tema. Muito bem, realmente impressionante este hecho, que é um hecho histórico, como essa melodia tão conhecida em todos os países, em alemão, Stille Nacht, onde foi a primeira vez que foi inventada esta canção de Navidad, pero que tomou conta de todo o mundo. Em Brasil chamamos Noite Feliz, aqui nos países hispanos normalmente Noite de Paz, chamamos Noite de Paz. É bastante interessante, foi feito por um sacerdote alemão, que foi bendecir a uma família. É muito interessante, ele foi bendecir a uma senhora que estava com dificuldade no parto e estava, para a ciência da época, uma cidade muito pequena, etc., se via que ia a falecer. Então, a família chamou o sacerdote e o sacerdote foi aí para dar-lhe lá unção de los enfermos. E quando ele chega na casa, a senhora sí já havia nascido o ninho, estava mal, pero parece que não chegou a falecer, pero sí estava com peligro bastante grande, e chegou em uma casita pobre, um frio, em Alemanha bastante frio, e encontra a senhora com o ninho, o esposo com uma fisionomia de aflição, porque sua esposa estava mal, o ninho chiquito, pequeno, na mão, no regaço da madre, e nesse momento que o sacerdote dá a bendição, dá a unção de los enfermos, dá a comunhão para a senhora, bautiza al niño, e depois, quando sai aí, vuelve por os caminhos, era noite, por o caminho lleno de neve, e ele começa a pensar, porque ele queria ser uma música de Navidad para aquela Navidad. Tinha um amigo chamado Franz Gruber, que estava pensando, estavam conversando, mas ele não tinha lhes faltava uma inspiração. E aí, nesse momento, ele começou a pensar em la noite, aquela noite tão buena, noite tão de paz, noite tão feliz, em que o niño Jesus havia nascido, e ia se recordando de la senhora com seu ninho, e pensando em Nosso Senhor Jesus Cristo, pensando na Virgem Maria, pensando em São José, e assim todo o caminho foi pensando, e quando chegou a sua cidade, todavia era madrugada, foi à casa del músico, esse chamado Franz Gruber, e disse: mire, temos que fazer. Estava o dia amanhecendo, o homem estava um pouco assim, pero não, deixamos para, não, temos que fazê-lo agora já. Então começou a dar as ideias da letra, ele foi componendo a música, e assim foi composta a música, que é a música de Navidad mais famosa de todo o mundo, Noite de Paz, Noite Feliz, ou Stille Nacht, que é o nome em alemão. Depois dessa música se perdeu, não sabia quem foi o autor, se espalhou por todo o mundo, até que anos depois, siglos depois, se descobriu quem era o autor. Siglos não, anos, muitos anos depois, se descobriu quem era o autor, quando na catedral, aí em Alemanha, na catedral se estava cantando essa música, e o imperador perguntou quem era o autor da música. E a gente dizia: não, nadie sabe, é um anônimo e tal. E o imperador disse: não pode haver em meu país uma música de um anônimo. A música não é anônima, alguém compôs essa música. Então se determinou um de seus ministros para descobrir onde estava, quem havia composto essa música. E o ministro saiu buscando, etc. Já depois de um ano, quando já ia desistindo, já estava voltando para casa para dizer ao imperador: infelizmente não consegui. Imagine que é para um alemão nessa época dizer a seu imperador que não cumpriu a missão. Mire que era uma coisa muito complexa para a época. Mas não havia outro modo. Quando estava em um hospedagem aí, já a caminho de volta, escuta um pajarito cantando Stille Nacht. Um pajarito cantando Stille Nacht. Então ele se queda assim e corre, sai correndo para escutar onde está esse pajarito, encontra o pajarito está em uma gaiola, aí em uma jaula, e cantando el Stille Nacht. Então ele busca quem é o dueño do pajarito, era um ninho, e disse: tu has ensinado essa música para o pajarito, e o ninho quedou blanco de medo. Por quê? Os alemães, nesta época, proibiam a los niños de ensinar os pajaritos a cantar. Claro, temos que pensar que a mentalidade alemã, a natureza ha ensinado um certo cântico ao pajarito, portanto, o ninho não pode ensinar outro cântico ao pajarito. Então, ele castigava o ninho se o ninho ensinasse
um pajarito a cantar, os niños les gustava ensinar aos pajaritos a cantar a música que eles conheciam e estavam proibidos disso. Então, o niño quedou com um medo tremendo, que vai passar, etc. E o homem, não, por tranquilo, etc., lo calmou bastante. Disse, ¿dónde has aprendido essa música? Ele disse, senhor, é que eu era da cidade de Regensburg e aí he aprendido a música porque el párroco aí que cantava essa música. Então, a partir de aí, encontrou a cidade e encontrou toda a história da música estiliana. E aqui vimos como, na Primeira Guerra Mundial, essa música do estiliana ha conseguido, pelo menos, um momento de paz. E vamos recordar disso, porque agora estamos, nessa Navidad, em um momento difícil para todos nós. Muitas pessoas estão proibidas de sair de sua casa para comemorar Navidad, visitar seus parentes, etc. E vamos fazer com que os cânticos navideños, com que o espírito navideño, a alegria da Navidad, não pueda ser expulsa. Aunque seja um espaço nesse momento difícil, pero que as graças de Navidad llenen nosso coração. Bem, então é bastante interessante esse evento e, portanto, nos preparemos já para o momento de Navidad que já se acerca. Muito bem. Também algumas pessoas que queiram enviar alguma ajuda para os trabalhos que se está fazendo, as preparações e tudo isso, vamos pôr aqui o link para as pessoas que desejam fazer alguma ajuda. E também em Costa Rica, em Uruguai, podem pôr aí para que possam ajudar nesse momento para a Navidad, etc. Muito bem, vamos volver aqui a nosso tema sobre o Gênesis. Então, explicávamos para vocês que na primeira parte do livro do Gênesis se busca llenar o vazio histórico do início da existência cósmica. É decir, quando passou a existir o universo. Quando falamos da palavra cosmos, creio que já expliquei isso em outro momento, falamos de todo o universo. Sim, expliquei na classe passada. Estamos falando de todo o universo. Portanto, se busca llenar esse vazio histórico, porque não havia nada, claro. Estamos falando nem sequer de pré-história, estamos falando de um momento que não existiam seres humanos, portanto não era possível existir história. Do início da existência, quando começam a surgir os planetas, como começam a surgir os astros, depois da existência humana, pero o Gênesis nos apresenta isso com sucessos concretos, com hechos concretos, com personagens reais, encarnando em sua narração uma enseñanza religiosa e moral. Portanto, aqui vamos ter um ponto importante. Muitas pessoas dizem, não, tudo que está no Gênesis é mito. Uma criação da escritura, pero devemos considerar isso como mito. Não, isso seria um erro. Outro erro é pensar que tudo deve ser interpretado de maneira literal. Portanto, ojo, temos dois erros. Um erro, digamos assim, que é característico de certo tipo de protestante fundamentalista, quer dizer, o que está escrito, literalmente devemos crer exatamente o que está escrito. Então, Deus disse assim, foram 7 dias e tá. Esse é um erro. Outro erro é dizer, não, isso tudo são figuras, etc., e não há que crer em nada. Não, são dois erros. Qual é o conceito correto que nós devemos ter? As Sagradas Escrituras nos cuenta hechos reales, com personagens reais, pero contado com um linguagem de figuras. Então, são hechos reais contados em um linguagem de figuras. Portanto, devemos saber que há uma enseñanza teológica, religiosa e moral que é revelada por Deus, e, portanto, todo o que é doutrina religiosa presente em las Sagradas Escrituras deve ser tomada como palavra divina. Los hechos, é decir, que Deus é quem cria a partir de la nada, que Deus é quem dá a vida, que Deus cria ao ser humano a sua imagem e semelhança, que Deus é quem dá alma espiritual ao ser humano, que Deus é quem eleva o ser humano a la comunhão com o próprio Deus,
que Deus dá uma prova ao ser humano, que o ser humano peca e desobedece a Deus e, portanto, é castigado por Deus. Tudo isso são realidades históricas. Agora, se foi uma manzana, se foi uma fruta, ou se foi outro problema, aí sim é bastante discutível. Aí é bastante discutível, evidentemente, das figuras que foram utilizadas. Mas os princípios teológicos são importantes. Aqui alguém está perguntando se há científicos que creem que o homem evolucionou del mono. Qual a posição da igreja a esse respeito? Muito boa pergunta, mas vamos responder esta pergunta. Aqui diz Instituto JASP, não está o nome da pessoa, mas vamos responder esta pergunta, mas não hoje. Mas sim vamos ter uma classe só sobre esse tema. Algumas pessoas têm esse problema. Será que hemos venido do mundo, etc. Miram suas coisas que têm. Eu aprendi no colégio. Desde a infância hemos aprendido no colégio que o homem ha venido do mundo. O homem ha venido do mundo. Mas será que é? Será que não é? A Sagrada Escritura não nos habla que o homem vino do mundo. Então vamos analisar isso, mas não agora. Quando falamos da criação do homem. Agora estamos entrando no Gênesis, mas sim vamos tratar sobre o tema que é um tema bastante importante. Bem, e portanto, temos essa visão inicial do Gênesis, início, esse vazio histórico, o Gênesis lo llena, não há outros escritos centrais sobre isso, com realidades históricas, contado com figuras, portanto, há muitas figuras, não podemos cair nem em uma literalidade, nem em uma desconsideração da realidade do Gênesis e, sobretudo, com uma enseñança religiosa, moral e teológica. Portanto, não se trata de uma historicidade em sentido moderno. Claro, hoje temos universidades de história, temos historiadores profissionais, temos pessoas que sempre estão estudando de acordo com um método histórico. Evidentemente que as Sagradas Escrituras, sobretudo o Gênesis, não vai seguir os métodos modernos de história. Não é no sentido de uma historicidade moderna, baseada em hechos, em dados empíricos, sino que se trata de uma historicidade salvífica. Essa frase é importante, uma historicidade salvífica. Bem? É uma verdade histórica, portanto são verdades relacionadas à história, que apresenta a ação divina fundada em hechos reais. Muito interessante. Bem, há uma pergunta aqui que me pareceu interessante e que vale a pena que respondamos, porque é o momento correto. Algumas perguntas deixamos para depois, mas essa pergunta se me parece que é interessante no momento. Hace Magali Rojas, que sua hija sempre lhe pergunta quem criou a Deus. Uma boa pergunta, e vocês podem dar-se muitas vezes com essa pergunta, e evidentemente para um ninho vai ser difícil explicar quem criou a Deus. Por isso que devemos ter uma preparação para poder explicar isso. Bem, quem criou a Deus? Se alguém houvesse criado a Deus, esse que criou a Deus seria Deus, porque Deus não seria Deus. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Dios es una palabra, no es un nombre. Así como Dios puede tener un nombre Francisco, José, Alberto. No, Dios no es un nombre. Dios es una definición ontológica de um ser que existe desde sempre, eterno e criador, personal, inteligente e dotado de vontade. Portanto, vamos dar um primeiro pensamento que é importantíssimo. Todos nós que estamos aqui conversando, hemos nascido em um determinado momento histórico. Claro, temos idades diferentes, mas para não herir a nadie, há 100 anos atrás, que existia de nós outros? Nada. Porque nadie aqui tem mais de 100 anos, portanto, não existia nada de nós outros há 100 anos atrás. Que existia do mundo há 10 bilhões de anos atrás? Não existia o mundo. Não, são 20 milhões, perfeito. Então, há 30, há 50. O que temos? Se nada existisse, nada continuaria existindo por todo sempre. Se nada existisse, nada continuaria existindo, porque de la nada não pode sair nada. Portanto, é absolutamente necessário que exista um ser
que sempre existiu. É absolutamente necessário que exista um ser que sempre existiu, é dizer, que seja eterno, que não foi criado por nadie. Por quê? Se esse ser, que nós chamamos Deus, foi criado ou nasceu em determinado momento, que existia antes? Nada. Se nada existisse, nada continuaria existindo. Portanto, essa ideia, como podem entender alguns, de que Deus foi criado, Deus começou em um certo momento, está equivocada, porque se Deus existisse em um certo momento, não existiria nada antes. Deus sempre existe. Disse Santo Tomás de Aquino, a essência de Deus é existir. Portanto, o único ser que sempre existe é Deus. Deus sempre existiu e Deus nunca foi criado. Portanto, quando tu te pergunta, mamãe, quem criou a Deus? Deus não foi criado por nadie. Deus é quem criou a todos. Deus ha criado a todos. Deus não foi criado por nadie. Se Deus fosse criado, ele não existiria, porque não existia nada antes dele, não existia nada para criá-lo. Portanto, Deus é eterno. Deus é eterno? Sim. Não há como não existir um ser eterno. Ora, esse ser eterno é inteligente ou não é inteligente? É criador ou não é criador? Además de eterno, é criador, porque ha dado origem a toda a criação. É um ser inteligente, é um ser dotado de vontade e, portanto, é um ser personal. Portanto, Deus sim existe, Deus foi o criador, e isso podemos chegar a esta conclusão por el raciocínio. Este é um raciocínio lógico. É necessário que exista um ser eterno. Esse ser eterno ha dado início a toda a criação cósmica, portanto, é criador. Esse ser eterno é inteligente porque toda a criação cósmica está perfeitamente ordenada. Esse ser criador tem vontade porque em determinado momento passou a criar o que não existia antes. E quem tem inteligência e vontade, sabemos que é um ser personal. Portanto, aqui temos um dado importante quando estamos iniciando o conhecimento do Gênesis. Bem, outra pessoa também pergunta, Sheila, sobre o tema del el hombre ha venido del mundo, etc. Isso, como disse, vamos tratar em outra classe de uma maneira bastante completa. Bem, então, como dizia para vocês, se trata de uma historicidade salvífica, se trata de uma verdade salvífica relacionada a nossa salvação e, portanto, uma verdade histórica. Tudo que está nas Sagradas Escrituras é verdade. Não é verdade científica, porque a Sagrada Escritura não é um livro de ciência, sino que é uma verdade histórica, que apresenta a ação divina fundada em hechos reais. Portanto, que foi Deus que criou, hecho real. Quando falamos, Deus foi essa fruta como era, é um hecho real ou é uma figura? Essa fruta pode ser uma figura, pero o hecho real é que Deus ha dado uma prueba a los primeiros seres humanos. O hecho real é que Deus ha dado vida e alma espiritual a los primeiros seres humanos. Então, é isso que devemos sempre guardar e ter bem presente. Esses hechos, como dizia, são contados bajo um gênero literário que utiliza imagens. Então, utiliza-se imagens, que são imagens. São um modo de contar, são metáforas que muitas vezes tu podes, por exemplo, para explicar algo, um professor a los alunos ou uma madre a seus filhos, apresentar bajo uma figura que eles conhecem. Então, por exemplo, como somos niños, sempre nossos pais dizem, el papá del cielo, mamá del cielo. Claro, não vai explicar para um niño de 2, 3 anos todo que é Deus, toda a Trinidade, Padre, Hijo e Espírito Santo. Então, ele conhece a figura del papá, ele conhece a figura de la mamá. Então, diz, Deus é el papá del cielo. Então, o niño que conhece el papá relaciona que el gran papá é Deus, hace essa relação com algo que conhece. Então, isso se chama um linguagem de imagens. Se utiliza uma imagem que uno já conhece para relacionar com algo que não conhece. Então, a Sagrada Escritura se utiliza um linguagem de imagens, um linguagem sencillo e figurado, acomodado às inteligências
da humanidade menos culta. Portanto, a Sagrada Escritura não foi escrita para ser estudada nas universidades de ciências naturais. Não, isso estudam outras coisas. O científico sim deve conhecer as Sagradas Escrituras. O científico deve ter sua fé nas Sagradas Escrituras e deve ver que o que vai estudando comprova as verdades fundamentais e salvíficas da Sagrada Escritura. O contenido de las Sagradas Escrituras está composto de verdades fundamentais que se pressupõem a la salvação. Portanto, são verdades que colocam como centro nossa salvação. O objetivo de las Sagradas Escrituras não é um objetivo científico, é um objetivo salvífico. Está unida a uma descrição transmitida de geração em geração. Se recuerden que essa tradição é guiada por el Espírito Santo e nos traz de geração em geração como foi a origem do mundo, do homem e do povo elegido. Recordando sempre que, evidentemente, han passado miles de anos. Nadie pode saber exatamente que tempo passou entre a posta por escrito de las Sagradas Escrituras e os acontecimentos aí narrados. Como disse em outra classe, os judeus consideram que estamos hoje mais ou menos por el ano 6.000, um pouco menos que 6.000, e portanto se considera 2.000 em nosso Senhor Jesus Cristo, 4.000 antes de Cristo seria Adão. Isso é o que nós consideramos liturgicamente. Quando hacemos, por exemplo, as 4 velas do Advento, comemoramos exatamente esses 4.000 anos que se passaram de esperando a venida do Messias. Pero evidentemente que não podemos imaginar que são 4.000 anos contados no calendário, porque Adão e Eva não tinham um calendário, Caim e Abel não tinham um calendário, os primeiros povos não havia calendário. Incluso os relatos bíblicos muitas vezes nos descrevem mostrando algumas pessoas fundamentais e necessárias para nossa salvação, pero deixando de mencionar outros personagens. Por exemplo, quando vamos estudar, daqui a pouquinho vamos estudar Noé. Quando se habla de Noé, Noé tinha 3 filhos. Será que Noé, que viveu mais de 600 anos, quando apareceu Deus lhe anunciou o dilúvio, disse a Escritura, Noé tinha 500 anos. Será que em 500 anos Noé só teve 3 filhos? Evidentemente que não. Evidentemente que ele teve muito mais filhos, um número maior de filhos, e hijas também, por supuesto. Quando a Sagrada Escritura nos habla de esses 3, são os 3 que se relacionam com a transmissão da revelação, que se relacionam com nossa salvação. Assim, quando habla de Caim e Abel, não significa que Adão e Eva, em seus 900 anos de vida, só han tenido 2 filhos, e depois, ao terceiro, depois que morreu Abel, que tiveram o terceiro filho. 7. Não seria isso. Eles tiveram muitos filhos, entre os quais a Sagrada Escritura nos conta a história de Caim e de Abel. Isso devemos ter presente porque é o início de tudo. Portanto, nisto pode haver uma dificuldade histórica para uma marcação de fechas e de tempos. E, portanto, esses cálculos de tempos sempre são um pouco aproximativos. Decimos, os judeus calculam 4.000 anos antes de Cristo, pero é um pouco incerto, pode ser muito mais que isto, e que se vai transmitindo de geração em geração. Muito bem. Como estamos de horário, sim. Bem, já estamos praticamente no horário de concluir nossa classe de hoje. E temos aqui, Magali hace uma outra pergunta, está fazendo bastante perguntas hoje, que bueno. Diz que os científicos atuais se rompem a cabeça para saber como se originou o universo. Sim, atualmente existe muita gente discutindo o tema e buscando explicações científicas, e a função de eles, quando trabalham corretamente, a função de eles é exatamente estudar o que existe
para poder encontrar las respostas a sus estudios. Sin embargo, existem dois tipos de científicos. Há alguns que estudam para conhecer realmente, e assim está com sua missão, com sua função de hacerlo, e há outros que buscam argumentos para negar lo que é a verdade de fé. Então, em verdade, estão fazendo um esforço para buscar argumentos para negar a verdade de fé. E estes, hasta hoje, dão voltas e não conseguem negar, porque não conseguem explicar como o mundo foi criado, a partir de que, como foi criada a vida, sobretudo, e não há nenhum científico, hasta hoje, quando se ha encontrado tantas coisas, não conseguem explicar isso de nenhuma maneira. Dão voltas e não conseguem. Porque vino del mono, pero explique isso de uma maneira científica e não simplesmente como hipóteses. Eu creio que vino del mono, não sei quantos, não. Me prove como se pode passar de mono hasta ser humano. E por que os monos não seguem evolucionando hasta hoje? Por que não vas entrar em um zoológico e de pronto está um mono aí? Ai, saque-me daqui, que passou? Saque-me daqui porque eu evolucionei, eu agora não sou mono, sou ser humano. Não passa isto. Por que os monos evolucionaram durante tantos anos e depois pararam de evolucionar? Não há uma explicação científica para isso. Mas esse é um tema que vamos ver posteriormente. Muito bem, então aqui vamos concluir a classe de hoje. Na próxima classe vamos entrar em um ponto bastante interessante, porque já falamos um pouco do início. Vamos continuar essa explicação sobre o início do Gênesis e aí vamos entrar propriamente em la criação. O passo vai ser a criação e posteriormente exatamente vamos entrar na criação do homem e portanto vamos conhecer e discutir sobre esses temas. Agora vamos fazer a oração para finalizar. Deseo para todos ustedes una santa y feliz Navidad, que la Virgen María y el Niño Jesús bendigan las familias de ustedes en esta noche buena, en este día de Navidad, que esa Navidad de 2020, que pasamos en momentos difíciles, sea muy bendecida, que los ángeles inunden nuestras casas de bendiciones, llenen nuestros corazones de amor a Dios y que tengamos una Navidad muy bendecida. Vamos a hacer la oración pidiendo la bendición de Dios para todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, si alguien tiene preguntas para la próxima clase, hay una persona que está aquí levantando esto, puede enviar por el correo vidacatólica21@gmail.com. Muy bien, entonces una feliz Navidad para todos, que la Santísima Virgen esté en el corazón de cada uno de ustedes y les bendiga en esa Santa Navidad. Salve María.